Agora, Manu, eu queria falar com você sobre Bahia, né? Sobre Bahia. Você acompanha o Esquadrão, trabalha na TV Bahia, está sempre estudando, acompanhando. Qual é o seu balanço, sua avaliação hoje do Bahia, que acabou sendo eliminado na Libertadores, né? Foi para a Copa Sul-Americana, mas ainda tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, está fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Como é que você avalia esse 2025 do Esquadrão? Eu acho que o Bahia está dentro do escopo que a gente esperava e sonhou o tempo inteiro, né? O problema é que o torcedor ele não tem muita paciência, né? E é aquela coisa que a gente vem colocando de emoção e razão. O Bahia, esse passo a passo do Bahia, né, que o Grupo City trouxe, que eu acredito muito nisso, acho que a evolução é assim mesmo, você vai crescendo gradual. um pouco. Tem sido vista nessa evolução. E tem sido vista, pois é. Exato. O problema é que algumas vezes, eu entendo o torcedor, porque algumas vezes dá a impressão que dá para ter um pouco mais. Só que é exatamente nessa hora que entra a maturidade no futebol, que é a grande questão da Libertadores desse ano, né? A impressão que dava é que dava para o Bahia. Pois é. Dava para o Bahia passar. Lutou ali até o final. Porque foi por muito pouco. Em um grupo Só difícil. Que esse muito pouco é exatamente a experiência. Esse muito pouco é exatamente a maturidade. Esse muito pouco é como você pensar numa criança que está indo, as mães vão me entender melhor. Uma criança que está indo para a escola e aí a professora fala, mas ele é muito sabido, ele pode passar para outro ano. E aí você pode passar o seu filho, ele tem 3 anos, mas ele vai para o G4. Ele pode ir. Só que a maturidade vai contar alguma hora. Ele pode acompanhar tecnicamente, fisicamente, mas a emoção, a maturidade não acompanha. E eu acho que foi isso que faltou. E assim, eu acho que ano que vem já não vai faltar tanto como esse ano, daqui a um outro ano não. E é uma expectativa, né? Eu espero só que não frustre. Porque o caminho que o Bahia parece estar criando, conduzindo, é um caminho muito belo para o torcedor, que merece tanto. Tomara que isso não seja frustrado, né? Para que o torcedor possa curtir. E falando do ano, assim, especificamente, eu acho que está tudo dentro do esperado. Inclusive, a Libertadores, se você me perguntasse lá atrás, eu dizia, eu vou torcer muito bem a passar, mas eu acho que não passa no grupo que pegou. Um grupo difícil. Daria para passar? Daria, mas eu acho que não passa e tudo bem. O importante é que fez uma boa competição, né? Competiu ali, não foi saco de pancada nem nada. Para a Sul-Americana, que já entra um pouco mais no estilo do que o Bahia quer. Pegou um time difícil, agora pegou. Vai ser muito difícil passar da América, vai ser. Mas é um pouco de uma competição que está mais acessível para o Bahia. Sim. E vai dar essa experiência internacional, e vai dar mais experiência. Vai dar. Então, assim, eu acho importante. E crescer degraus aí, ano a ano, evoluindo mais. É um time teoricamente jovem, né? Você vê que a ideia do City é uma ideia que eu comungo muito, que é essa ideia de você trazer jogadores bons que vão chegar ao auge no Bahia. Então, você pega nomes como Caio Alexandre, como Jean Lucas, Juba, Pulga. A teoria é que ele chegue em 2028, 2029, no auge da sua carreira dentro do Bahia. Então, eu acho que a ideia é muito boa. Resta saber se no campo vai ser dessa forma, porque futebol não é uma ciência exata. Se você pegar aquele time do Bahia no papel, de experiência assim, Libertadores, grande, principalmente o time que Gilberto, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Exato. O resto do time era... né? William José, que jogou na Europa, então acho que não sente aquele peso, mas falando de defesa mesmo, todo mundo ali era bem... Marcos Felipe, eu acho que também já tinha tido experiência em Libertadores. Mas é uma experiência que às coletiva, vezes não é em campo, né? É uma experiência coletiva. Exato, e de não vivência, né? Você teve um jogo que pra mim foi fora de casa, acho que o jogo, se eu não estou enganado, o jogo que o Bahia tomou 1-0 do Atlético Nacional. Era um jogo que você olhava para cara de alguns jogadores do Bahia, os caras estavam assim, nervosos. Você via que assim, não pipocou não é pipocar não, minha gente. É difícil pra caramba. Exato. Você vai pra um reality desse aí, você treina a perna toda. Você treina a perna toda, não tem jeito não. No dia que eu fui narrar o Tetra lá, não saiu uma saliva da minha boca. Entendeu? Então, assim, o emocional pega muito pra pessoa. Então, exato. E a gente viu aí pelo mundo, né? O Manchester City não conseguiu ser campeão nos primeiros anos. Foi campeão só em 2023, né? O PSG demorou muito tempo, né? Só foi ser campeão agora. Então, realmente não existe isso no futebol de ser campeão instantaneamente só porque juntou ali uma coleção de jogadores, né? E o mercado do Bahia é muito bom. O Bahia vem se reforçando muito bem, como o Tolentino falou. Dá pra ver a evolução do Bahia, né? Dá pra perceber que o Grupo City não tá só como era o medo de muitas pessoas. Não, vai ser um clube satélite, vai ser só ali aproveitando os exemplos que você citou, são exemplos de clubes que tentam há muito tempo e se reformulam, quebram cabeça e voltam, mas chegaram. Porque
nada resiste ao trabalho, né? Exato. É o famoso, a bola não entra por acaso. Exato. Então, é isso aí. Clubes que criaram a casca ali na Champions League. Não adianta, né? fica triste, fica. E quando o Bahia foi eliminado da Libertadores, foi o sentimento que eu tive quando eu acordei outro dia. Tipo assim, pô, foi eliminado, beleza, acabou, e vamos pra mais. Porque eu acho que é muito pior quando você vê algo que não dá certo. Quando você via o Bahia antes, que era muito em ponto de faca. Não, esse ano contratou uma peça boa e vinha, se acabava tudo, porque não tinha trabalho por trás. Exato. Era um negócio meio era um negócio que você não confiava, né? Era aquele negócio mais... Hoje em dia, não. Hoje em dia, você perde ali, mas você sabe que o futuro está próximo, tende a ser melhor, né? O futuro próximo tende a ser melhor. Com certeza.